Olá, sejam bem-vindos ao canal Conexão TV. Hoje, a nossa reportagem é sobre o impacto da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Desde finais de 2019, o mundo viu-se obrigado a viver de forma diferente devido à pandemia provocada pelo vírus da SARS-CoV-2, ou novo coronavírus, que já infectou milhões de pessoas e provocou milhares de mortes, lamentavelmente. A pandemia da Covid-19 que estamos vivenciando desde 2020 tem tido um grande impacto no nosso estilo de vida. Países, cidades, escolas e comércios não essenciais tiveram que fechar as portas como medida preventiva para a redução do contágio no mundo. Por se tratar de uma nova espécie de vírus, os cientistas ainda não têm respostas para todas as perguntas e não se sabe ao certo o porquê de algumas pessoas praticamente não desenvolverem sintomas graves enquanto outros morrem. Com uma população de pouco mais de 500 mil habitantes, maioritariamente jovens, o turismo foi fortemente afetado pela situação pandémica, que tem um papel fundamental na economia do país, representando cerca de 25% do PIB, empregando mais de 27 mil postos de trabalho diretos. Covid-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial da Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que pode causar infecção respiratória grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, na China. Em 20 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o surto como emergência de saúde pública e em 11 de março de 2020 como pandemia. Em 30 de março de 2021, 127.528.304 casos foram confirmados em 192 países, com 2.790.109 mortes atribuídas à doença, tornando-se uma das pandemias mais mortais da história. Acho que sim, acho que beneficia sim. Acho que medidas que o governo toma para aquela doença que é Covid ali foi uma boa iniciativa para o governo, acho que foi bom. Tive esse valor assim, estou de acordo. O governo de Cabo Verde não hesitou em tomar um conjunto de medidas preventivas de natureza excepcionais necessárias e preparatórias, sempre de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, por forma a fazer face ao Covid-19. No dia 27 de fevereiro, aprovou o Plano Nacional de Contingência para a Prevenção e o Controle do Covid-19 para todo o território nacional. No dia 7 de março, foi declarada a situação de contingência para todo o território nacional, com caráter excepcional e com algumas medidas de natureza restritiva. No dia 13 de março foram tomadas algumas medidas preventivas para garantir a segurança do país em matéria de saúde pública, nomeadamente a prorrogação do prazo de suspensão dos voos da Itália e inibiu a realização de todos os eventos em todo o território nacional que reúnem um número elevado de participantes vindos de países assinalados com a pandemia do coronavírus. No dia 17 de março, interditou as ligações aéreas de Cabo Verde com os países assinalados com a epidemia e proibiu a acostagem de navios, cruzeiros e veleiros e o desembarque dos seus passageiros e tripulantes nos portos de Cabo Verde, bem como o desembarque de tripulantes em navios de comércio e de pesca. No dia 18 de março, as férias escolares foram antecipadas em todos os estabelecimentos de ensino do pré-escolar, básico e secundário, por serem espaços de forte concentração de pessoas. No dia 20 de março, em menos de um mês, o governo de Ulisses Correia e Silva já tinha delineado um plano de combate ao coronavírus e o país já tinha lançado os alicerces de uma estrutura forte para o combate à Covid-19. O objetivo prioritário do governo foi salvar vidas. Mas por mais difícil que a situação seja, não podemos perder ou relativizar o foco principal deste combate: salvar vidas. Nada, nenhuma outra prioridade, nenhuma outra motivação deve ser colocada à frente desta prioridade maior. Acredito que sim. Na minha arte, me beneficia, sim. É complicado. É complicado a hora que você está na casa de gestão
principalmente gerir um país. É claro que tem controvérsias, mas que as medidas que tomado foi sim necessárias e oportunas. E tinha que ser tomados. Então foi grande coragem de parte do nosso governo, toma algumas medidas. O plano de contingência foi elaborado e válido com a participação de altos membros do governo, entidades governamentais, dirigentes e profissionais do Ministério da Saúde e Segurança Social, representantes das instituições públicas e privadas nacionais, parceiros nacionais e internacionais, organizações não governamentais, entre outros, com o objetivo de sistematizar todas as ações e procedimentos em curso no país e a serem implementadas desde o nível central até as unidades mais descentralizadas de prestação de cuidados de saúde, abrangendo a participação de todos os setores importantes neste processo. Numa iniciativa de ajudar Cabo Verde na compra de testes laboratoriais para a Covid-19. Há anos na diáspora, numa entrevista ao jornal Mindelo Insight, disse: "Devo dizer que estou satisfeito com a forma como Cabo Verde está a gerir a pandemia. Vê-se essa eficácia no número de pessoas infectadas no país, que é bastante reduzido quando comparado com outras paragens." No dia 20 de março, após o surgimento do primeiro caso nacional na Ilha da Boa Vista, entramos na fase de perigo iminente nos termos do previsto no referido Plano Nacional de Contingência. Foi por consequência determinado o encerramento físico de empresas públicas, com recurso ao teletrabalho e a suspensão das ligações aéreas e marítimas interilhas de passageiros. No dia 23 de março, no âmbito das medidas preventivas, foram aprovadas medidas excepcionais e temporárias a serem adotadas pelas creches que prestam cuidados dirigidos a crianças com idade compreendida entre os 0 e os 3 anos para fazer face à epidemia Covid-19. Cabo Verde viveu pela primeira vez na sua história uma calamidade pública declarada a 26 de março de natureza sanitária e que justificou, por parte dos órgãos de soberania, a unanimidade de entendimento de que se tratava de um quadro excepcional que exigia medidas excepcionais apenas admissíveis num contexto de estado de emergência declarado nos termos constitucionalmente consagrados. No dia 28 de março de 2020, através de um minucioso processo de ponderação e auscultação de todos os atores constitucionalmente relevantes nos termos da Constituição da República de Cabo Verde, a Sua Excelência o Presidente da República decidiu decretar o estado de emergência por se considerar necessário reforçar a cobertura constitucional a medidas mais abrangentes e efetivamente mais restritivas e excepcionais que se revelam importantes adotar para combater a situação emergencial. Tomado foi sim necessários e oportunos. Tinha que ser tomados. Há conselhos, há cidades que acatam mais e há aqueles que acatam menos. E aqueles que hoje realmente qualquer gravidade de Covid-19 acata, mas tem outras pessoas que assim, uma doença tão grave, então eles levam suas vidas normal, sem normal, do outro. Até hoje tem pessoas que estão andando na rua sem máscara, sem nenhum distanciamento, então o país é normal. A declaração do estado de emergência pelo Decreto Presidencial número 6 de 2020, de 28 de março, autorizada pela Comissão Permanente e posteriormente ratificada na reunião plenária de 1 de abril e regulamentada pelo Decreto-Lei número 36 de 2020, de 28 de março, e as suas subsequentes prorrogações, devidamente e com a edição dos instrumentos jurídicos legais conexos, decidiu-se recorrer a um estado de exceção que legitima a limitação do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagrados por um período limitado, decifrar-se, nomeadamente, pela restrição à liberdade de circulação de pessoas e à circulação de bens e serviços, ao direito ao trabalho efetivo e aos direitos dos trabalhadores, à propriedade e à iniciativa económica privada, ao direito de reunião e de manifestação e à liberdade de culto, a liberdade de aprender e ensinar e a proteção de dados pessoais, por razões superiores de prevenção da saúde pública, pelos princípios sempre norteados pelos princípios da
proporcionalidade e adequação na medida do necessário para a processação das finalidades visadas e em conformidade com os parâmetros da nossa Constituição. O empréstimo feito junto da Associação Internacional para o Desenvolvimento do Banco Mundial visou a implementação de atividades de prevenção, detecção e resposta no âmbito do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Covid-19, lançado em março pelo governo cabo-verdiano, tornou-nos independentes em termos dos testes à população, porque um dos conselhos da OMS foi testar, testar e testar. Numa relação ainda mais estreita com as autoridades de saúde portuguesas, evidenciar a colaboração com o Instituto Ricardo Jorge, que se concretizou na montagem de um centro PCR para a realização de testes monitorizados por especialistas cabo-verdianos no terreno. Este foi o começo da melhoria do sistema de saúde de Cabo Verde, que nunca chegou à exaustão e permitindo salvar vidas, como era o objetivo do governo. A maneira como Cabo Verde gerou a pandemia foi aplaudida internacionalmente, gerando rúbricas em jornais internacionais como o Exemplo de Cabo Verde, onde se destacou do papel da importância da diplomacia externa cabo-verdiana. Segundo um artigo no Observador, o jornalista afirma que, por força da sua história, que se caracteriza como país de imigrantes, Cabo Verde tem a particularidade de ter maior população na diáspora do que nas ilhas. Diáspora que tem tido um papel de extrema relevância na disponibilização de bens e donativos junto das suas comunidades de origem. Esta condição ímpar no mundo permite-lhe um quadro de relações bilaterais e multilaterais que muito tem contribuído para o desenvolvimento do país, nomeadamente na relação com os Estados Unidos, Brasil, França, Holanda, China, mas em particular com Portugal, onde reside a maior comunidade cabo-verdiana no mundo. No caso português, atende-se à influência de Lisboa junto de Bruxelas no quadro da União Europeia, que permitiu a disponibilização de equipamentos de proteção individual e de reagentes para os testes, concretizando numa série de vários voos sanitários entre Praia e Lisboa desde o início da pandemia. Covid-19 foi um enorme teste ao governo de Ulisses Correia e Silva, anterior presidente da capital Praia e atual primeiro-ministro do governo de Cabo Verde. O considerável sucesso de Cabo Verde no combate à pandemia muito se deve ao fato da sua condição bi-multilateral no mundo. Tal não seria possível sem um governo responsável, dotado de estratégias, assente numa eficiência e organização política administrativa local, não só na distribuição de bens, mas também na determinação de medidas concretas com vista ao controle da pandemia e apoio à população e empresas. Assim, logo que foi decretado o estado de pandemia, as autoridades políticas cabo-verdianas decretaram o estado de emergência com o fecho de fronteiras, limitação da circulação e ajuntamento de pessoas, bem como a obrigação do uso de máscaras. Com o espaço aéreo fechado, não se suspendeu o sistema de transporte interilhas, que foi crucial para a logística. Foi rigorosa a distribuição, afetação dos bens e serviços adquiridos no exterior junto das populações por parte da administração central em colaboração com as autárquicas, que se caracterizam pelas regras muito claras na distribuição dos bens e produtos disponibilizados. Por outro lado, todas as ilhas habitadas estão munidas de centros de testes, tendo sido realizada desde março milhares de testes, chegando ao pico de 10.000 testes PCR por semana. Ainda assim, a vigência de 15 a 29 de maio foi marcada pela mitigação considerável das restrições até aí impostas, destacando-se a assunção de modelos e soluções que previnem o contágio e contêm ao máximo a propagação, permitindo-se aos poucos a retoma dos convívios sociais e das atividades económicas. Relativamente à questão do impacto do Covid na economia, é nosso entendimento que claramente existe impactos diferenciados em função das ilhas e do setor do negócio. Claramente as ilhas do Sal e da Boa Vista, pelo forte pendor turístico, são ilhas muito mais penalizadas do ponto de vista económico.
tendo em conta até que temos também um diferenciador que são as grandes empresas e muitas pequenas e microempresas que subsistem à roda do setor turístico. E sentimos que as empresas, apesar das medidas que foram tomadas pelo Governo, continuam a enfrentar várias dificuldades. A nível do contexto das outras ilhas, nomeadamente Santiago, não se nota tanto, até porque temos muito o peso do setor do Estado, portanto há uma aparente calma, mas o que não quer dizer que as empresas estejam bem do ponto de vista dos seus capitais próprios e das suas dificuldades estruturais até. Em termos daquilo que são as medidas Covid, o Governo tomou várias iniciativas logo no início da pandemia, logo em abril, quando começaram a ser produzidos vários diplomas. A que teve um impacto muito grande, ainda continua a ter, é a questão do layoff, portanto, que desde abril do ano passado até agora está em vigor. Alguns setores têm sido abrangidos e entendemos que foi uma medida extremamente positiva, por forma a salvaguardar também os postos de trabalho. O que verificamos é que nesta última extensão do layoff talvez pudesse ter sido um bocadinho mais ambicioso, tendo em conta que os requisitos foram colocados muito altos, os requisitos para acesso ao layoff foram colocados muito alto e houve muitas empresas que, em francas dificuldades, não conseguiram aceder ao layoff. Tendo em conta que ainda estamos num contexto de pandemia, portanto, é provável e é expectável que haja aqui uma continuidade de algumas destas medidas relacionadas com o apoio ao layoff por parte do Estado, nomeadamente por parte do INPS. Uma outra medida que também foi muito útil e foi muito proveitosa foi a questão das moratórias. As moratórias, portanto, que são são a dilatação do pagamento dos empréstimos bancários, quer sobre as empresas, quer sobre as famílias, foi também extremamente proveitosa porque permitiu reforçar a parca de tesouraria que as empresas tinham. Portanto, as moratórias também entraram em vigor em abril. Nós estamos agora a aproximar-nos num período crítico que é o fim das moratórias, portanto, basicamente o que vai acontecer, de acordo com a legislação atual que foi publicada, nós vamos ter para o setor, para as empresas que operam no setor turístico, as moratórias vão estar até 1 de março de 2021, mas para as empresas que não estão nos setores mais afetados, que é essencialmente o turismo, a partir de 1 de julho já vai começar a haver, está previsto começar a haver o pagamento de juros e depois, em setembro, portanto, haver o pagamento, digamos que, da composição entre juros e capital. Há aqui um risco que tem de ser medido. Nós não sabemos até que ponto é que esta medida pode ser extensiva em termos de prazo, uma vez que o risco que está aqui implicado é, não havendo esta retoma, não havendo o recomeço das atividades das empresas até este período de tempo, até setembro, qual será o nível de incumprimento? O nível de incumprimento, porque depois as empresas que já estão a atravessar um período de ausência de faturação, ausência de receitas, com dificuldades de tesouraria, como é que vai ser isto em termos de pagamento? Se as empresas, quando a moratória acabar, terão capacidade de honrar os seus compromissos para com os bancos? É um risco que está em cima da mesa, não sabemos até que ponto é que medidas que foram tomadas noutras economias poderão ser adotadas, nomeadamente a extensão do prazo das moratórias, lá está, tanto para empresas como famílias, mas é um ponto que deve ser avaliado, tendo em conta que poderemos entrar aqui em algum risco de incumprimento. Portanto, do ponto de vista poderia ter havido aqui
uma maior ambição em algumas medidas de apoio à tesouraria. No entanto, temos de dizer, na nossa opinião, que depois de uma fase inicial em que praticamente todos andámos um pouco perdidos no meio dos processos, como é que era o acesso, quem é que teria o acesso, a situação estabilizou e nós pudemos observar que muitas empresas que tinham os seus processos internos organizados a nível contabilístico, empresas que tinham os seus balanços cuidados a níveis de capitais, ao nível dos capitais próprios, foram as empresas que mais rapidamente puderam aceder às medidas. As empresas que não tinham isso tão bem organizado sofreram um pouco mais, porque obviamente queriam aceder às medidas, mas não havia como. Portanto, isso também é um sinal de alerta que fica no ar para que as empresas tenham uma boa análise e tenham em conta os seus balanços financeiros para corresponderem assim a este tipo de necessidades. Nós sabemos que é um pouco estrutural não se dar assim uma certa importância às contas das empresas do ponto de vista do balanço, mas isso vai dizer que claramente é importante termos empresas com robustez, não é? Porque verificou-se que muitas das empresas que não tiveram acesso às medidas eram empresas que tinham dificuldades do ponto de vista de capitais próprios. Ao nível da informação, foi efetuado um briefing diário da Direção-Geral da Saúde com os dados epidemiológicos, acompanhado de ações de sensibilização e recomendações das autoridades sanitárias. Apoio direto às famílias na disponibilização de cestas básicas e rendimento mínimo às famílias. A aprovação da lei-off por parte do Governo, que garantiu aos trabalhadores inscritos no Instituto Nacional da Previdência Social o pagamento de 70% do salário. Moratórias concedidas aos cidadãos relativamente a prestações bancárias e despesas de consumo doméstico. O Banco Central disponibilizou linhas de créditos para as pequenas e microempresas que também receberam apoio de diversos parceiros a nível bilateral e multilateral. Chegamos ao fim da primeira parte desta reportagem. Continuemos a cumprir as orientações das autoridades sanitárias e evitemos a propagação do vírus que tantos estragos tem causado. As medidas implementadas pelo governo de Cabo Verde, juntamente com uma forte adesão da população cabo-verdiana, salvaram vidas e esperamos que continuem a seguir as orientações sanitárias. Pôr a máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento. Nós ficamos por aqui. Até um próximo programa.